Vamos falar então sobre a respiração celular anaeróbia. A gente já falou com mais detalhes da primeira fase dessa respiração, que é a glicólise. Então, se você não assistiu essa aula, volta e assiste primeiro a aula sobre glicólise para você entender o resto dessa respiração. Lembrando que respiração celular tem como objetivo quebrar uma molécula orgânica, normalmente um carboidrato, e nessa quebra há liberação de energia e a energia é usada para a formação de ATP. Na respiração anaeróbia, que é o que a gente vai dar uma olhada agora, você não tem o uso de oxigênio para que essas reações químicas aconteçam e também não precisa de nenhuma organela específica dentro da célula. Acontece tudo solto, no meio aquoso, no citosol da célula. Então, a primeira fase, eu coloquei aqui resumida, é a glicólise. Se você não assistiu essa aula, volta para entender direitinho o que está acontecendo nessa primeira parte. Uma molécula de glicose, ela é basicamente quebrada ao meio, ao longo de 10 reações químicas em sequência. Nessa quebra, há liberação de energia suficiente para formar 4 ATPs, mas houve um gasto inicial de 2 ATPs, então a gente tem que fazer esse desconto. Ficam só 2 ATPs de fato ganhos no final dessa reação química. E ainda há os hidrogênios liberados na quebra desse carboidrato que ficam presos nas moléculas de NAD, formando então os NADHs. Então, de saldo final na glicólise, a gente tem 2 ATPs e 2 NADHs. A glicose, que foi quebrada ao meio, deu origem a esses 2 pedaços chamados piruvatos. São carboidratos também, você também pode chamar de ácido pirúvico, que é a mesma coisa. A fermentação é a segunda parte da respiração anaeróbia. Também não precisa de oxigênio, também ocorre no citosol e vai acontecer dentro de células, normalmente de organismos microscópicos, como bactérias, né, que são procariontes, e de fungos também. Algumas células eucariontes de indivíduos pluricelulares também podem realizar esse processo, como as nossas células musculares, por exemplo, né? A gente vai falar sobre isso. Então, a fermentação é simplesmente uma continuação do processo de glicólise. Na fermentação, a gente tem 2 opções. Esses piruvatos vão ser transformados em outros compostos, é isso que a gente chama de fermentação. Se os piruvatos foram transformados em álcool, a gente chama então essa fermentação de alcoólica. Se os piruvatos foram transformados em ácido lático, a gente chama de fermentação lática. Então, dependendo da espécie de micro-organismo, dependendo do tipo de célula, ou vai fazer respiração com fermentação alcoólica ou com fermentação lática, uma das 2 fermentações. Na fermentação alcoólica, os piruvatos, que tem 3 carbonos cada um, lembra que essas bolinhas representam só a quantidade de carbonos que eu tenho nas moléculas, eles têm 3 carbonos cada um. Na fermentação alcoólica, eles perdem um carbono é liberado, é quebrado, então eles ficam só com 2 carbonos cada um. Essa estrutura com 2 carbonos, junto com os hidrogênios que vêm dos NADHs, então os NADHs são usados nesse momento, soltam os hidrogênios mudam um pouquinho a estrutura dessa molécula. A gente tem, então, em vez de um simples carboidrato, a gente tem uma molécula de álcool formada, né? 2 moléculas de etanol, um álcool de 2 carbonos, também dá para chamar de álcool etílico. E os carbonos, né, que foram liberados, que saíram sozinhos, estão aqui, ó, representados. Essas 2 bolinhas são 2 carbonos, uma que veio de cada piruvato que foi quebrado. Esse carbono, você tem que entender que o carbono, quando ele é quebrado, ele nunca sai sozinho, ele sempre sai associado com átomos de oxigênio, então ele sai na forma de CO2. Então aqui eu tenho 2 moléculas de CO2 sendo liberadas para a atmosfera. A gente tem fungos e bactérias primordialmente fazendo esse tipo de fermentação alcoólica. Tem muitos exemplos de fungos, né? A gente costuma chamar esses fungos de leveduras e a gente usa muito para diversas áreas da indústria. Por exemplo, a produção de bebidas alcoólicas fermentadas, como vinho, cerveja. Essas bebidas alcoólicas, elas têm os seus ingredientes, né? A sua mistura, cada marca de cerveja tem ali os seus ingredientes.
Nesses ingredientes são adicionados, então, leveduras, fungos que fazem fermentação alcoólica. Normalmente são indivíduos facultativos, ou seja, eu tenho que fechar o recipiente para tirar todo o oxigênio, para obrigar esses organismos a respirarem sem a presença do oxigênio, obrigando a fazer esse tipo de respiração. Então, eles comem a glicose que existe na mistura da bebida, quebram a glicose formando piruvatos e transformam esses piruvatos em álcool e CO2. Então começa a aumentar o teor alcoólico da bebida e esse fator pode ser controlado com tipos diferentes de leveduras, né, espécies diferentes, um tempo maior ou menor de fermentação, controle de temperatura, vários fatores dá para controlar para decidir como é que vai ficar o sabor, o teor alcoólico da bebida. Se a gente pensar na liberação de CO2, existem algumas indústrias, então, que têm como foco essa produção de CO2 que esses micro-organismos podem produzir. Aqueles fermentos biológicos contêm espécies de fungos, espécies de bactérias que conseguem fazer esse tipo de respiração. Então, a pessoa vai lá, faz a mistura da massa do seu pão, por exemplo, aí tem uma hora que tem que colocar o fermento biológico. Adicionando o fermento biológico e misturando bem, depois disso tem que deixar a massa descansar, para a massa dobrar, triplicar de tamanho. Por que a massa cresce? Porque os micro-organismos ali do tal do fermento biológico começam a comer carboidratos que estão ali na massa do tal do pão que está sendo feito. Esse carboidrato é quebrado, formando os piruvatos, e os piruvatos são transformados em álcool e CO2. Então tem liberação de gás dentro da massa. A massa começa a inchar, crescer. Por isso que tem que deixar a massa descansando, senão você cutuca ela, faz um furo e deixa o CO2 sair, aí a massa acaba murchando. Quando o pão é assado, aí a massa endurece, aí você pode, obviamente, mexer à vontade, que você não tem mais a massa perdendo esse volume, perdendo esse inchaço provocado pelo CO2. O álcool ele evapora na hora do processo de cozimento, né? Na hora de assar o pão, o álcool evapora, então você não tem teor alcoólico nenhum nessas massas. A outra opção é quando micro-organismos fazem a fermentação lática, né? Então, depois da glicólise com os piruvatos, transformam os piruvatos em ácido lático. Repara que piruvatos tem 3 carbonos cada um e ácido lático também tem 3 carbonos cada um, então não teve liberação de CO2, não teve carbono saindo sozinho. Então aqui a gente não tem moléculas de CO2 saindo, apenas a formação do ácido lático. Gasta-se também 2-NADH para mudar a estrutura do piruvato para formar o ácido lático. O ácido lático também pode ser chamado de lactato. Muitos micro-organismos fazem também esse tipo de respiração, essa fermentação lática. A gente vê bastante uso na indústria de laticínios, né? Todos os derivados de leite, leite fermentado, coalhado, iogurte, queijo, requeijão, todos eles têm fermento lático, têm esse fermento biológico com espécies que fazem fermentação lática. Quanto mais ácido lático é produzido, mais derruba-se o pH do leite, isso vai causando uma coagulação, uma mudança na estrutura das proteínas que estão naquele leite, e o leite vai mudando o seu estado físico por causa disso. Então ele passa de fermentado para uma coalhada, para um iogurte, para um queijo mais cremoso, um queijo mais duro, todo o degradê de laticínios aí que existem. Claro que dá para mudar a espécie, de repente uma outra bactéria, um outro fungo produz alguma outra substância a mais que muda o gosto daquele queijo, né? Que dá um teor um pouco diferente, uma acidez um pouco maior, um pouco menor. Por isso que a gente tem vários tipos de queijos diferentes. Fora o tempero que se faz no leite antes de se adicionar os micro-organismos. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que as células musculares, elas também podem fazer fermentação lática. A fermentação lática ela acontece quando a célula muscular não tem oxigênio suficiente para fazer a respiração aeróbia. Quando não tem oxigênio suficiente, está fazendo um exercício muito pesado, não está respirando direito, para não faltar energia, para as células não morrerem por falta de energia, porque elas são muito cobradas na hora da movimentação, né? Tanto contração quanto relaxamento tem a necessidade de ATP, elas sabem se virar fazendo essa fermentação. Então as células musculares pegam a glicose que está chegando até elas, já que não tem oxigênio, elas acabam simplesmente quebrando o piruvato e transformando em ácido lático. Gera-se 2 ATPs da glicólise, pouca coisa, né, comparado com a respiração aeróbica, que pode gerar até 38 ATPs, mas são 2 ATPs suficientes para algumas reações químicas básicas conseguirem acontecer, só que tem a produção de ácido lático. E esse ácido lático em excesso, ele pode acabar irritando os campos nervosos que estão ao redor das células musculares, causando dor, por isso você fica meio
andando igual um robozinho, com dor muscular, né, depois de fazer muito exercício físico. Esse excesso de ácido lático é um dos motivos. Aí demora uns 2, 3 dias para todo esse ácido lático ser absorvido para os vasos sanguíneos, ser levado para o fígado, ser transformado em outro tipo de carboidrato para a gente parar de sofrer os efeitos desse acúmulo, os efeitos do tipo dor, né, que a gente sente após um exercício muito pesado, muito exaustivo que a gente não estava preparado. Então, a gente tem células diferentes fazendo esses dois tipos de respiração. Micro-organismos normalmente é que fazem esse tipo de respiração, mas células de indivíduos pluricelulares grandes, como nós, por exemplo, nossas células musculares também podem fazer esse tipo de respiração celular. Glicólise e depois fermentação. A única energia que é gerada é a da glicólise. Na fermentação não há geração de energia, são só 2 ATPs com uma glicose quebrada. Mas para esses micro-organismos funciona. Eles compensam comendo muito mais. Então toda hora eles estão consumindo para ir quebrando bastante carboidrato e gerando o máximo de energia possível. Sempre 2 ATPs com uma glicose quebrada. Então, nos próximos vídeos a gente vai começar a explorar a parte aeróbia, onde o oxigênio participa de algumas reações químicas e esses seres vivos que conseguem fazer esse tipo de respiração acabam conseguindo gerar bastante ATP.